No último vídeo nós temos visto que o grande e supremo desejo de Deus para as nossas vidas é que nós possamos ser conforme a sua própria imagem e semelhança. Mas se esse é o nosso grande propósito de vida, por onde nós podemos começar e como nós podemos fazer isso na prática? Se tem uma palavra que define o caráter de Deus de uma forma precisa, essa palavra é amor. Em 1 João capítulo 4, versículo 8, nos diz que se nós não amamos, nós nem sequer conhecemos a Deus, porque Deus é amor. O Senhor Jesus Cristo, uma vez foi perguntado em Mateus capítulo 22, versículo 36, qual era o grande mandamento da lei. O Senhor Jesus Cristo disse que o grande mandamento da lei era amar a Deus sobre todas as coisas, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E o segundo era semelhante a esse, amar ao próximo como a si mesmo. E ele disse, acrescentou que desses dois mandamentos dependiam toda a lei e os profetas. Agora, olha só que interessante. Toda a lei e os profetas dependiam destes dois mandamentos que eram baseados no amor. Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. E o próprio Deus nos dá o exemplo. Em João capítulo 3, versículo 16, nos diz que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E o Senhor Jesus Cristo, sendo ele a imagem exata de Deus, Paulo fala sobre o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo, diz ele em Gálatas capítulo 2, versículo 20, me amou e a si mesmo se entregou por mim. E ele continua falando sobre o amor do Senhor Jesus Cristo de várias formas, de muitas maneiras, mas em Romanos capítulo 8, versículo 34, ele diz, quem nos separará do amor de Cristo? O amor de Cristo é tão forte que quem nos separará do amor de Cristo? Será perseguição, tribulação, angústia, fome, nudez, perigo, espada? E no versículo 38 e 39 ele continua acrescentando nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem as coisas do porvir, nem os poderes, nem qualquer outra criatura poderá, nem essas, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. E quando nós pensamos a respeito dos dons, para que nos foram dados os dons pelo Senhor Jesus Cristo? Os dons nos foram dados em Efésios capítulo 4, versículo 16. Nos foram dados para edificação uns dos outros em amor. E o que dizer do próprio apóstolo João, aquele que tanto falava a respeito do amor? Se você lerem no Evangelho de João, primeira e segunda e terceira carta, você vai ver o quanto João falava a respeito do amor. João era chamado de um discípulo amado, o discípulo a quem Jesus amava. Mas se você voltar no histórico de João, você vai perceber o quanto João era próximo do Senhor Jesus Cristo e que dentre todos os outros apóstolos, ele era aquele que tinha mais intimidade. A tal ponto que em João capítulo 13, versículo 21, quando o Senhor Jesus Cristo estava falando a respeito de alguém que iria o trair, e todas aquelas pessoas, todos os discípulos estavam ali, Pedro ele tem que fazer um sinal para João. João que estava conchegado ao Senhor Jesus Cristo. E ele faz um sinal para João para que ele pudesse perguntar quem era esse traidor. E João então, com a sua proximidade, toda a sua intimidade que ele tinha com o Senhor Jesus Cristo, ele reclina a sua cabeça no peito do Senhor Jesus Cristo e pergunta, quem é? O mesmo João que chegou tão perto do Senhor Jesus Cristo quando ele estava morrendo na cruz. João foi aquele que, dentre todos os outros apóstolos, o único que conseguiu estar ali naquele momento onde o amor de Deus mais foi manifestado pela humanidade. Quando ele estava ali naquela cruz, nos amando e dando a vida por cada um de nós. João estava ali tão próximo. E lembra do último vídeo que nós temos visto? Que a apreciação que nós temos dele nos faz nos aproximar mais. E João, falando tanto a respeito do amor, lembrando tanto do amor, não é de se admirar porque ele estava tão próximo do Senhor Jesus Cristo, observando tanto ao Senhor Jesus Cristo, que era impossível não observar e não perceber
como Jesus em todas as suas ações sempre manifestava um amor sobrenatural. Ele observava o Senhor Jesus Cristo para que isso pudesse então fazer com que ele pudesse absorver. E assim ele falava tanto e agia tanto em relação ao amor. E por último é importante nós lembrarmos que em João capítulo 13, versículo 34 e 35, o Senhor Jesus Cristo diz: novo mandamento vos dou, que assim como eu vos amei, que também vós vos ameis uns aos outros. E ele acrescenta no versículo 35, que nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Em outras palavras, se vocês querem realmente me imitar, se vocês querem realmente que as pessoas possam olhar para vocês e lembrar de mim, vocês precisam amar uns aos outros, assim como eu tenho amado vocês. Se nós queremos de fato imitar ao Senhor Jesus Cristo, se nós queremos ser conforme a imagem e semelhança de Deus, nós devemos observar como todas as ações do Senhor Jesus Cristo eram ações de amor. Sempre de uma forma excepcional, amando, ensinando a amar, e desta forma, sendo exatamente a imagem do Pai, desejando que nós possamos o imitar, para que nós possamos da mesma maneira ser conforme a sua própria imagem e semelhança. E por último, para terminar, nós devemos lembrar do que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 13. Ele diz que agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Mas destas três coisas, a maior delas é o amor. Que nós possamos olhar para o Senhor Jesus Cristo e saber que se nós vamos ser conforme a sua própria imagem e semelhança, será inevitável que nós possamos amar, assim como Ele também tem nos amado.